Beleza. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Certinho. Tá dando para ver aí a tela? Tá sim. Tá sim. Fechou. Bom, pessoal, então, boa noite a todos, né? Sou o Gabriel. Hoje os meninos aí acabaram fazendo um convite para participar aqui dessa aulinha aí, vai, de hoje, essa apresentação aqui, né? Hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre algumas outras ferramentas do pacote Power, né, da Microsoft. Eu sei que vocês já vêm há alguns dias vendo algumas aulas ou, enfim, dicas, várias outras coisas de outras ferramentas, né, inclusive Power BI. E hoje, então, eu quero apresentar para vocês algumas das outras ferramentas que esse pacote Power da Microsoft tem, tá? Que no caso a gente então vai estar falando de Power Apps e Power Automate, ok? Antes de tudo, né, deixa eu me apresentar aqui para vocês, tá? Vocês vão falar, nossa, quem que é esse cara aí doidão aí que tá vindo falar comigo aí? Seguinte, pessoal. Então, eu sou Gabriel Zanella Silva, tá? Tenho 22 anos. Eu tô me formando aqui, tô cursando ainda análise e desenvolvimento de sistemas aqui na Unip mesmo, mas no caso eu faço EAD, tá? Então, por isso que para quem faz presencial aí não me vê na Unip nem nada. Atualmente eu trabalho na Nestlé, tá? Como analista de dados. Eu entrei na Nestlé fazem quase 2 anos já, praticamente, já fazem 2 anos. Eu entrei como aprendiz na Nestlé aqui de Rio Pardo mesmo, tá? No setor de NCE. E lá eu tive o meu primeiro contato, de fato, com o desenvolvimento, né, e programação em geral, mas, assim, na parte de trabalhar com isso de fato, né, eu já estudava antes programação e tudo mais, porém o meu primeiro contato mesmo com programação foi na Nestlé aqui de Rio Pardo, né, então eu comecei ali como aprendiz, passei todo o meu contrato de aprendiz, foram 1 ano e 4 meses na Nestlé aqui de Rio Pardo, e eu consegui essa oportunidade na Nestlé de Ribeirão Preto, então hoje eu trabalho para a NBS, que seria um setor da Nestlé, cuja a gente vende e desenvolve sistemas para a própria Nestlé. A gente é a Nestlé que vende sistemas para a própria Nestlé. Então, eu trabalho com isso, trabalho de home office, moro aqui em Rio Pardo mesmo, tá? Então, hoje vou estar falando um pouco como foi essa minha experiência com contato com essas ferramentas que a gente vai estar vendo hoje, que no caso é o Power Apps e o Power Automate, tá? Como que eu comecei a mexer, o que eu fiz, tá? Então, vamos estar dando aí uma olhadinha. Então, atualmente eu já estou há 9 meses, né, no caso aqui no NBS, então já tenho um pouquinho de propriedade aqui para apresentar um pouquinho para vocês, tá? Também qualquer dúvida ou, enfim, quem tiver qualquer pergunta, pode levantar a mão aí, os meninos me alertam, eu não estou vendo, tá, chat, eu não consigo ver, eu estou vendo mesmo só a apresentação aqui, mesmo em 2 telas, mas qualquer coisa só pode me pausar, abrir o microfone, perguntar, tá? Que eu vou ficar à disposição aí para tirar qualquer dúvida. Então, hoje, o que a gente vai falar, tá? Então, como eu mencionei, a gente vai estar falando sobre o pacote Power da Microsoft. A gente também vai estar falando um pouquinho dessa correlação entre as ferramentas, né?
no caso hoje específico, sobre Power Apps, Power Automate. Também vou estar mostrando alguns exemplos, falando um pouquinho do mercado de trabalho para essas ferramentas, fontes de estudo, certificação e alguns links úteis, tá? Não necessariamente nessa ordem, mas é basicamente o conteúdo que a gente vai estar vendo na noite de hoje, tá? Bom, primeira coisa, vamos falar um pouquinho sobre o pacote Power da Microsoft, tá? Então, o pacote Power da Microsoft, ele é basicamente uma biblioteca de ferramentas, né? A gente tem algumas ferramentas dentro dessa biblioteca em que a gente pode estar utilizando dela para criar projetos, desenvolver vários tipos de coisas, né? Assim como a gente vocês, no caso, já viram, a gente pode fazer dashboards com os Power BI, com o Power Apps, que a gente vai entrar mais em detalhe, a gente pode criar aplicativos web, com o Power Automate a gente pode criar automações, hoje em dia até existem outras ferramentas, tá? Então, recentemente, a Microsoft lançou agora o Power Pages, que no caso seria uma ferramenta para criação de sites. Então, assim, é um pacote bem bacana, porque ele é bem completo, ele tem bastante coisa para você trabalhar, várias possibilidades, enfim. O único, porém, é que não é uma biblioteca, não é um pacote gratuito, né? No caso, é necessário sim uma assinatura, até coloquei um exemplo aqui de hoje, tá? Dos valores, no caso, esse aí é só o Power Apps, né? Mas existe sim um período de testes gratuito para quem quiser explorar um pouquinho a ferramenta, entender como é que ela funciona, para depois entender se vale a pena investir ou não, tá? Tem sim um período gratuito que vocês podem assinar, tá? Beleza. Agora, vamos falar então um pouquinho dessa correlação entre as ferramentas, né? Porque, como eu mencionei, existem várias ferramentas nesse pacote, mas o mais interessante desse pacote, no caso, é que uma ferramenta, ela basicamente complementa a outra, né? A ideia é justamente não criar ferramentas que façam a mesma coisa, mas sim que se completem, né? Então, quando a gente vai, por exemplo, trabalhar em um projeto, a gente consegue trabalhar com todas as ferramentas no mesmo projeto, né? Ou só algumas, assim, não é necessário, lógico, trabalhar com tudo, vai depender muito do escopo e da sua proposta ali com o projeto, mas você pode sim trabalhar com todas as ferramentas, né? Então, como eu até coloquei aqui, tá? No caso, quando a gente está falando ali de Power Apps, a gente consegue fazer toda uma gestão de dados, a gente consegue criar, editar, excluir informações, tá? Se a gente pega, por exemplo, o Power Automate, a gente consegue criar automações para a gente atualizar dados a partir de algum gatilho, tá? Por exemplo, todo dia, 9 horas da manhã, ou semanalmente, toda segunda-feira, enfim, dá para criar essas automações. O Power BI a gente consegue visualizar, criar visualizações de dashboards. Então, como a gente pode ver, a gente tem uma ferramenta que ela é para a gente coletar dados, a gente tem outra ferramenta que é para fazer uma alimentação e a gente tem a terceira ferramenta que é para ter a visualização de gráficos, gerar insights e tudo mais dos dados que a gente coletou, né, nas ferramentas anteriores. Então, como a gente pode ver, existe, lógico, uma relação entre as ferramentas, mas de uma forma que uma completa a outra. Então, isso é um ponto bem bacana, né, do pacote Power aqui. E quando a gente está falando, então, de Power Apps, de fato, né, vamos entrar agora em Power Apps, entender o mundo dele. Eu, particularmente, é a ferramenta que eu mais utilizo no meu dia a dia, tá? No meu setor aqui em específico, de NBS, a gente tem
algumas divisões, tá? Em que cada cada colaborador, ele tem uma especialidade e um foco. No caso, o meu foco é o Power Apps. Então, eu trabalho muito com Power Apps, criando muito aplicativo, mexendo em aplicativos que já existem, né? Então, assim, foi uma ferramenta que eu, na verdade, cheguei a conhecer só depois que eu entrei na Nestlé, tá? Que é aí que eu vi realmente o poder da ferramenta e comecei a entender como o mercado enxerga essa ferramenta, tá? Antes eu trabalhava mais com desenvolvimento web, né? Mexendo com HTML, CSS, JavaScript, o que também é possível mexer dentro do Power Apps, tá? Mas foi depois que eu entrei na Nestlé que eu conheci mais a fundo essas ferramentas. Por isso que é bem interessante essa dinâmica que vocês estão tendo de conhecer essas ferramentas, porque só depois que eu vi o quão importante e como as empresas utilizam essas ferramentas desse pacote, tá? Então, vamos falar de Power Apps. De fato, né? O nome é bem intuitivo, Power Apps, aplicativo, né? A gente pensa automaticamente em aplicativo. Então, é uma ferramenta do pacote Power da Microsoft, né? Feito para desenvolvimento em low code de aplicativos web, tá? Peraí, vamos lá, vamos entender. O que seria low code, tá? Quando a gente fala de low code, a gente está falando de pouco código, tá? Essa é uma ferramenta excelente para quem nunca teve contato com aplicativo, com desenvolvimentos de aplicativo, com programação em geral, ou quem está começando com programação, ou, poxa, eu me formei ali em TI numa escola técnica, tive pouco contato com programação, mas tive algum contato. Essa é uma ferramenta perfeita para isso, para esse tipo de pessoa, e também para pessoas que já têm um conhecimento, que já têm uma bagagem em desenvolvimento, né? Porque é uma ferramenta low code, ou seja, ela exige pouco código para você conseguir criar as funcionalidades dentro dela. Então, por isso que é muito interessante. E quando a gente fala de aplicativo web, qual que é a ideia? Né? Que seria o aplicativo web? Os aplicativos que a gente faz no Power Apps, não necessariamente você precisa instalar eles. Na verdade, você não instala eles. Eles são aplicativos em site, basicamente. Você vai ter um link que sempre que o usuário quiser acessar o aplicativo, ele abre esse link, acessa o link e ele já vai ter lá o aplicativo rodando para ele. Então a gente não tem instalação, né? O que isso é bom porque a gente não come espaço, armazenamento, enfim, da ferramenta que a gente está usando, um computador, um celular, enfim, tá? Então, por isso que é bem interessante a ferramenta. Então, ela é low code e ela ainda é um aplicativo web, tá? E ela também possibilita o uso de várias plataformas como base de dados. A gente consegue usar SharePoint, SQL, Azure, Dataverse, o próprio Excel, planilhas de Excel a gente pode usar também como base para o Power Apps. Ele é bem dinâmico quanto à base de dados. A gente consegue utilizar aí várias bases como a base principal do aplicativo e usar bases diferentes em uma mesma aplicação. Eu posso ter uma informação que ela vem de uma planilha de Excel e eu posso ter uma outra informação que eu armazeno em uma lista de SharePoint, por exemplo. Então, eu posso ter ainda mais de uma base de dados em um mesmo aplicativo. Isso é bem interessante por conta por conta desse dinamismo, né? É muito bom para quem está desenvolvendo, tá? Falando agora um pouquinho do objetivo da ferramenta, tá? O principal objetivo da ferramenta é possibilitar, facilitar e agilizar o desenvolvimento de soluções digitais, tá? Por pessoas com muito ou pouco conhecimento e experiência em programação. Justamente o que eu estava já falando, né? E o Power Apps, justamente por ser uma ferramenta low code,
ou seja, exigir pouco para você conseguir fazer as funcionalidades que você tem ali na tua cabeça, consegue colocar suas ideias de uma forma muito mais fácil no aplicativo, ela agiliza muito o desenvolvimento. Então, por que que as empresas, no caso, por que que a Nestlé decide usar a Power Apps? Porque a gente tem uma demanda muito grande de aplicativos, de processos que a galera quer automatizar, quer facilitar, quer otimizar, e a melhor forma de fazer isso é usando Power Apps, porque você consegue criar aplicativos em uma velocidade muito maior do que se você usar outra forma de programação, tá? Claro que por conta dessa facilidade, existem sim algumas limitações, mas é bem difícil você esbarrar por elas, então é bem comum assim conseguir desenvolver praticamente tudo dentro do Power Apps, né? Tem um exemplo que o mesmo sistema, eu fiz um sistema, por exemplo, para Nestlé aqui de Rio Pardo, que eu levei 8 meses para fazer, mexendo só com HTML, CSS e JavaScript, tá? Ou seja, fazendo um site do zero e tudo mais, depois conectando usando PHP, conectando com Azure, enfim. Levei 8 meses para fazer. E eu tenho certeza que o mesmo. Tenho certeza não, eu acabei fazendo depois que o sistema com o mesmo propósito, eu faria, por exemplo, no Power Apps em do máximo 2 meses. Então, assim, é uma diminuição muito absurda de tempo de desenvolvimento. Por isso que é uma ferramenta bem requisitada no mercado de trabalho, tá? Vamos lá. O Power Apps, como eu disse, então, ele é uma ferramenta low code. Por ser uma ferramenta low code, ele é fácil de aprender, tá? Você não vai passar horas e horas e noites e tudo mais estudando, tomando café, que nem maluco, para conseguir ficar acordado estudando. Não vai precisar, porque é uma ferramenta fácil de aprender, tá? Uma ferramenta super tranquila. Então, tá aí outra vantagem, né? Até coloquei, ó, como vimos, é uma ferramenta também para quem nunca programou, teve pouca experiência desenvolvendo. Então, devido a isso, é possível criar seu primeiro aplicativo com pouco tempo de estudo, ou até mesmo só explorando a plataforma de desenvolvimento. Eu vou depois mostrar para vocês como é que funciona mais ou menos ali a área de desenvolvimento, né? Mas, pô, é tão intuitivo que, às vezes, dependendo de como for, você não precisa nem de aula, você já consegue brincar ali, já fazer um aplicativo, tal. É basicamente brincar de Lego para quem programa. Então, é super tranquilo, gente. Também, com o tempo, você sentirá a necessidade de se especializar mais, né? Para cada vez desenvolver melhores e mais complexos projetos. Como eu falei, você tem muitas possibilidades dentro do Power Apps, né? Ele é sim bem fácil, intuitivo de mexer, mas quando a gente quer ou surge a necessidade de algo mais complexo, aí a gente tem que sim que se especializar, estudar um pouco e tudo mais, mas também é bem tranquilo de achar material e conteúdo sobre Power Apps, até deixei alguns links aqui, depois eu posso ver com os meninos de como disponibilizar aqui essa apresentação para vocês, tá? Com os links e tudo mais. Então, bem tranquilo, gente. Mostrando aqui um pouco, então, sobre a área de desenvolvimento, tá? Eu quis trazer aqui um pouquinho a tela para vocês verem um pouquinho a cara, né, do aplicativo, do site, do Power Apps, para vocês entenderem como funciona. Então, essa aqui seria uma página inicial, né? A gente tem ali na esquerda algumas opções: aprender, aplicativos, criar, Dataverse, que é uma base de dados, fluxos, que seria Power Automate, chatbots, dá para criar também chatbots, AI Builder, que seria um construtor de inteligência artificial, enfim, tem várias coisas que dá para fazer aqui dentro do Power Apps, tá? Agora, essa aqui já é a tela quando você está falando de um aplicativo novo, tá? Então, como a gente pode ver, ele tem vários itens ali em cima. Tem nova tela, rótulo, botão, texto, entradas, vários tipos de entrada.
galeria, para a gente ver uma galeria de informações, uma lista de informações. Então, a gente tem várias opções aqui que a gente pode pegar, colocar aqui na aplicação e tudo mais. É basicamente você ir montando as telas. Você vai pegar um botão, vai colocar ali na tela, daí você vai criar uma funçãozinha para ele. Por exemplo, quando eu clico nesse botão, o que ele faz? Ele aparece um campo para eu digitar. Então, esse tipo de função é onde vocês vão montando nessa tela aqui, né? Ali na esquerda, vocês podem reparar, tá ali Screen 1, né? Ali seria o nosso gerenciamento de telas, então a gente pode ter ali várias telas, tá? A gente pode navegar entre essas telas, então eu posso clicar em um botão, daí ele navega para a tela, depois tem aquele botão de voltar, ele volta para a tela anterior. Então, enfim, vários tipos de possibilidade que a gente pode estar fazendo aqui dentro do Power Apps, tá? Hoje eu quero mais instigar a curiosidade de vocês, tá? Do que mostrar de fato eu fazendo aqui, porque a gente tem bastante coisa para ver. Em uma hora só fica até complicado passar tudo, tá? Então, passando um pouquinho mais por cima, mas também fico à disposição aí. No final vai ter o meu link do LinkedIn. Então, quem quiser depois tirar mais dúvidas, até quiser conversar comigo um tempinho, à vontade. Alguém está com alguma dúvida? Ligou o microfone aí? Não sei. Não? Bom, vou seguir aqui então. Aqui, pessoal, eu trouxe alguns exemplos, tá? Do que eu já fiz de aplicativos aqui, para vocês terem uma ideia do que é possível fazer aqui dentro, tá? Eu trouxe aqui um aplicativo de gerenciamento de projetos, tá? Dentro aqui do nosso setor. Claro que eu deixei bastante coisa em branco, tá? Por questão de confidencialidade de dados, né? Eu não posso expor os dados da Nestlé aqui para vocês, tá? Então, muitos campos eu acabei ocultando, deixando em branco, tirando informação, tá? Mas dá para vocês terem uma ideia mais ou menos do que a gente pode fazer. A gente tem ali na primeira tela uma tela inicial, né? Ele tem ali o botão de start, ele tem a pessoa que está logada no aplicativo, né? E assim que a pessoa dá start, ela cai em outra tela. Uma das telas que a gente tem é justamente o gerenciamento de projetos, que seria essa tela da direita em cima, né? Então ali a gente tem uma galeria com todos os projetos do setor. A gente tem o nome do projeto, tem também outros campos, por exemplo, quem é o desenvolvedor, quem é a pessoa responsável por dar um backup para esse desenvolvedor, enfim, vários campos ali que a gente tem definido para os projetos, que a gente acha interessante visualizar. Ele tem um campo de busca, né? Temos filtros, ele tem um botão My Projects, que, por exemplo, se eu clico ali, ele já vai filtrar para mim os projetos que eu estou relacionado, né? Então, dá para ver que, assim, tem muita coisa que a gente dá para fazer, que a gente consegue fazer dentro do Power Apps. Um exemplo é, por exemplo, se eu quero cadastrar um novo projeto, né? Eu posso clicar ali no botão New Project e eu vou cadastrar esse novo projeto. Então, ele vai abrir uma tela para mim, daí eu posso colocar um formulário para você preencher os campos das informações do projeto, por exemplo, o nome, tipo de projeto, é um Power Apps, é um Power BI, é um Power Automate, qual que é o status dele, complexidade, o cronograma, o time do projeto, você vai colocar o desenvolvedor, o cliente, o PMO, enfim, vários pontos ali. Depois você, no caso ali, eu fiz um botão de salvar, você salva, ele direciona para a tela de novo de gerenciamento ali de projetos, aí você vê o projeto cadastrado, você pode clicar na setinha e ele vai abrir o mesmo formulário, só que agora com os dados do projeto para você poder editar. Então, como eu disse, você tem toda a gestão dos dados, né, dentro do aplicativo. Andando um pouquinho aqui, tá? A gente tem, então, agora
o ponto para falarmos sobre o mercado de trabalho aqui do Power Apps, tá? Então, como eu disse, é uma ferramenta bastante utilizada principalmente por grandes empresas, onde a demanda é alta para que o desenvolvimento de sistemas que ajudem a otimizar processos internos. Onde a demanda é alta para o desenvolvimento de sistemas que ajudam a otimizar processos internos. Então, como eu estava falando, tá? Empresas grandes, por exemplo, eu coloquei aqui alguns exemplos de empresas que eu tenho contato do pessoal que mexe com esses aplicativos lá dentro. Então, temos a Nestlé, óbvio que no caso eu sou um exemplo disso, temos a Heineken, temos a Vale, enfim, várias outras empresas que elas utilizam do Power Apps para criar aplicativos lá dentro, né? E otimizar os próprios processos deles. A gente tem, por exemplo, o que cai muito para mim, tem um time que ele tem um processo de atualizar sempre uma planilha lá de Excel, por exemplo. E, meu, aquela planilha tá assim, aquela bagunça, muita informação, muita coisa de louco. Aí eles falam, gente, eu preciso deixar de uma forma mais visual esse preenchimento aqui, porque tá uma bagunça, né? Daí eles vêm, me procuram, e aí eu vou fazer eu vou puxar os requisitos deles, vou puxar o processo deles, o workflow deles, né? Quais são os processos até atingir o 100% ali do completo, o passo a passo, né? Então, daí eu monto um aplicativo bem mais intuitivo, bem mais bonito, bem mais user-friendly, né? Ou seja, bonito ali para o usuário mexer, não fica aquela bagunça e tudo mais. Então, o mercado de trabalho, tá, para Power Apps, ele é bem grande quando se trata de empresas. Então, poxa, eu quero trabalhar numa empresa grande, numa multinacional, ou até numa empresa nacional grande, enfim, é uma ótima ferramenta para você se especializar, para você conseguir ingressar nesse mercado de trabalho. Tem muitas oportunidades. No meu setor em específico, toda semana tem vaga abrindo, basicamente, porque é uma mão de obra que ainda falta gente, falta pessoas ingressarem nisso, e enfim, então assim, não tem tanta concorrência, digamos assim, tá? Lógico que sempre tem, mas faltam pessoas profissionais para especializados nessa ferramenta aqui, tá? Tanto no Power Apps quanto Power Automate, Power BI, enfim. E as empresas estão cada vez querendo mais agilidade, mais otimizações, então nada melhor do que uma ferramenta como essa para você se especializar e conseguir facilmente aí entrar numa empresa grande, tá? Também é uma ferramenta utilizada para freelance, tá? Freelance ou startup. Eu tenho um colega, por exemplo, que ele tem o Power Apps assinado por ele e ele cria sistemas, por exemplo, para mercado, para autopeça, para, enfim, qualquer tipo de comércio que tenha na cidade. Ele cria sistemas no Power Apps e vende. Ele vende esse sistema, ele vende a manutenção, o serviço, né? E dá super certo. E ele vive disso. Então, também é uma outra oportunidade. Por exemplo, eu quero ter meu próprio negócio, eu não quero trabalhar numa empresa grande. Você pode também utilizar essas ferramentas, porque ela é uma ferramenta, como já disse, ela é de fácil aprendizado e de rápido resultado. Você consegue rapidamente terminar, finalizar o seu projeto, conseguir mostrar isso para o cliente, enfim. Então, é uma ferramenta também bastante utilizada para freelance e startup, tá? Continuando um pouquinho agora,
Então, de Power Apps, a gente deu uma encerrada, vamos agora entrar um pouquinho no Power Automate, ok? Então, o que é o tal do Power Automate? É uma ferramenta do pacote Power da Microsoft também, né? Só que ela é feita para criar automações de processos através de um passo a passo. Então, a principal ideia aqui do Power Automate é automatizar processos. Sabe aquele caso de você tem um supervisor, um chefe, enfim, que fala, ó, sabe aquela planilha lá, aquela planilha de vendas semanais, quero ela segunda-feira na minha mesa, sabe, aquela coisa bem clichêzão. Isso é uma coisa que o Power Automate pode automatizar, tá? Você pode deixar automático uma extração dessa lista e o envio dessa lista para o e-mail dessa pessoa desejada, para essa pessoa que quer ver essa lista. Você consegue automatizar isso para você não precisar mais fazer, né? Daí você pode usar desse seu tempo para fazer outras coisas. Então, esse é o principal intuito aqui do Power Automate, né? Caso coloquei aqui, ele é especialmente usado para extração de dados, envios de e-mails, notificações, entre outras tarefas, tá? Continuando aqui um pouquinho, falando sobre o objetivo do Power Automate, tá? Então, o principal objetivo da ferramenta é automatizar tarefas, né? Que demandariam alguém de fazer aquilo, tá? Então, não necessariamente precisa de uma pessoa, eu posso deixar isso automaticamente. Ele é basicamente um robô que ele vai trabalhar de acordo com o que você definiu para ele. Então, se você definiu que toda segunda-feira às 9 horas da manhã ele vai extrair essa lista de vendas da semana passada e enviar para o seu supervisor, ele vai fazer isso automaticamente toda segunda-feira às 9 horas e vai fazer o envio disso para o e-mail ali que você definiu, tá? É muito útil, principalmente para tarefas padronizadas, né, ou que tenham alguma ocorrência diária, semanal, mensal, né, como eu disse, e também consegue disparar notificações, e-mails, atualizar base de dados, extrair lista, entre várias outras oportunidades. O Power Automate, às vezes, também é utilizado para o próprio Power BI. Então, eu tenho um Power BI que ele puxa informações de uma base X. Eu consigo criar uma automação para todo dia eu pegar essa base que está aqui, trazer ela nessa pasta que eu desejo, que é de onde o meu Power BI tira informação. Então, eu consigo criar uma automação para quê? Para alimentar a base do meu Power BI. Então, como eu disse, a gente consegue automatizar qualquer tipo de tarefa aqui usando Power Automate. Então, por isso que é uma ferramenta bastante utilizada e muito útil. Agora falando um pouquinho, sobre fácil de aprender, tá? Assim como o Power Apps, o Power Automate também é uma ferramenta super tranquila de aprender e utilizar, tá? E existe bastante conteúdo sobre todas as funcionalidades dela e tudo mais, então, assim como o Power Apps, ela também é tranquila de aprender, de você colocar em prática, utilizar, já criar projetos ali trabalhando naquilo, então, é bem interessante. Seguindo aqui, trouxe um pouquinho a carinha, né, aqui da área de desenvolvimento aqui do Power Automate, a cara dele na hora que você abre o site do Power Automate. E a gente pode até ver que tem alguns exemplos ali, né? Ele coloca, o que você gostaria de automatizar? Ele coloca algumas tarefas embaixo, por exemplo, salvar anexos de e-mail do Outlook para o OneDrive. Então, você tem um e-mail que você recebe de um cliente, tá? Todo dia, por exemplo. E você quer salvar esses anexos que o cliente envia para você no seu OneDrive, né? Que é no seu armazenamento em nuvem. Então, você consegue fazer isso de uma forma automática. Ou seja, sempre que você receber o e-mail desse cliente X, que aí você define o e-mail desse cliente,
o Automate ele já vai fazer a função dele, que é o quê? Pegar esse anexo e salvar no seu OneDrive. E você pode salvar com a data de hoje, com o horário que ele mandou, enfim. Então, um exemplo. Outro, salvar anexos do Gmail no Google Drive. Mesma coisa do primeiro, diferença que agora a gente está usando Gmail e Google Drive, e não Outlook e OneDrive. A gente tem outra ali, ó, analisar e-mails que vieram e direcionar eles para a pessoa certa. Então, você tem esse cliente que é um cliente VIP da sua empresa, né? Você quer que quando você quer que quando caia algum e-mail desse cliente na sua caixa de, de e-mail da sua empresa, né? Então, você tem a empresa, uma empresa de carros, por exemplo, você vende carro. Toda vez que vier o e-mail dele, e ele é um cliente assim que demanda mais atenção e tudo mais, é um cliente que já está há anos com a empresa, você pode pegar e direcionar o e-mail dele direto para você, que é o dono da empresa, né? Então você consegue fazer isso. Ou às vezes o cliente X é o funcionário tal que toma conta, o cliente Y é o funcionário tal. Você consegue automatizar e enviar direto o e-mail para eles, redirecionar, né? Outro exemplo, ó, me notificaram no Teams. O Teams é uma ferramenta que o Microsoft Teams ela é utilizada para reuniões, para chats, enfim. Aqui na Nestlé, inclusive, a gente usa bastante para comunicação interna. Ou seja, me notificaram no Teams quando eu recebo um e-mail com um sentimento negativo. Ou seja, por exemplo, eu vi que no e-mail teve algumas palavras-chave que você pode definir, por exemplo, deixou a desejar, decepcionante, ou algo do gênero, enfim, você pode definir algumas palavras e pode te notificar no seu Teams, no seu chat, tipo, ó, você recebeu um e-mail aqui, aparentemente com algo negativo nele, ou com alguma urgência, algo do gênero. Então, isso é outro exemplo aqui de Automate. No último, salvar anexos no, é, no sistema de arquivo. Enfim, alguns exemplos, algumas possibilidades que a gente também pode fazer aqui com o Power Automate, tá? Seguindo aqui, tá? Se a gente clica ali, por exemplo, na parte de criar, de fato, um Power Automate, a gente cai nessa tela aqui, tá? Que ela é a tela do quê? Para você começar o seu Automate. Então, você tem algumas opções. Começar do zero. Então, a gente tem alguns gatilhos ali. A gente sempre vai definir algum gatilho para a nossa automação. Ou seja, ela tem que ser disparada de alguma forma, seja manual, seja agendado, por exemplo, todo dia, às 5 horas da manhã, seja instantâneo, ou seja, por algum botão. Inclusive, eu posso fazer o quê? Eu posso, no meu Power Apps, no meu aplicativo do Power Apps, eu posso ter um botão que ele é o gatilho de uma automação que envia algum e-mail para o cliente, por exemplo. Você consegue fazer isso. Você consegue colocar o Automate para ser disparado de dentro do seu aplicativo do Power Apps. Então, como eu falei, correlação entre as ferramentas. E ali embaixo ele tem iniciar a partir de um modelo. Daí já existem vários modelos prontos que você pode se basear neles, né? Por exemplo, acompanhar uma mensagem. Eu quero ver o tempo que eu estou levando para responder, tudo mais. Ou ali encaminhar o e-mail para algum canal específico do Microsoft Teams, para algum chat. Então, enfim, existem vários modelos ali pré-definidos que você pode utilizar para criar o seu Automate também. Aqui é um exemplo de um Automate que eu fiz para um projeto aqui da empresa, tá? Que ele é um fluxo para envio de e-mail. Eu pego um documento, eu pego algumas informações de dentro do meu aplicativo do Power Apps que eu criei, tá? Para esse projeto.
Eu pego essas informações, eu crio um PDF com essas informações e eu envio isso para as pessoas desejadas, né? Então, tem alguns validadores, aprovadores lá do, do produto ali em específico que foi criado no aplicativo, e essas pessoas elas têm que receber um e-mail informando que esse produto foi criado. Então, eu pego as informações do produto, gero um PDF, aí eu pego esse arquivo PDF e eu encaminho para o e-mail dessas pessoas. Então, aqui um exemplo de como eu usei o Power Automate aqui no meu dia a dia. Existem vários outros casos, trouxe um exemplo para vocês entenderem. E aqui nessa tela a gente consegue ter uma gestão, por exemplo, ali embaixo eu posso ver o histórico de execuções desse meu Automate, quando ele foi executado, quanto tempo ele durou, né, para realizar o fluxo dele, o status, se deu êxito, se deu falha, se deu algum problema, eu posso entrar, ver, tá? Tem também ali um campo lá em cima, a gente consegue tirar análises dele, a gente consegue exportar esse modelo para você usar para outro projeto, eu posso compartilhar, posso editar, excluir, enfim, desligar ele. Então vamos falar, a empresa vai entrar em férias, e então eu não quero ficar recebendo durante esse mês aqui os e-mails. Então eu posso desligar ele sem excluir, né? Eu só pauso ele basicamente para depois dar continuidade. Aqui, tá? É uma tela do Automate, do passo a passo ali que a gente define. Eu tenho ali em cima quando o item é criado na minha lista de SharePoint, eu não deixei ali exposto para não vazar informação, né? Ali embaixo, obter itens, então eu peguei todos os itens dessa lista, tá? Aí o que eu faço? Eu aplico para cada item, se a hierarquia for administrador ou validador, ele envia o e-mail com os dados que eu obtive a partir do aplicativo do Power Apps. Então, aqui é um exemplo da estrutura na hora que você está montando o Automate. Então, como a gente pode ver, é bem passo a passo. A gente tem o primeiro passo, que é o quê? Quando o item é criado na minha lista, ou seja, quando alguém cria um novo projeto, um novo produto e é enviado para o banco de dados. Aí, o que ele faz? Ele pega as informações desse item que foi criado. Aí, embaixo, ele vai enviar para cada e-mail lá que eu defini como validador ou administrador, as informações do item, ou seja, nome, data, ali tem data de kickoff, por quem foi criado, enfim. Então, é bem esse um exemplo da estruturação quando você está desenvolvendo um Power Automate, ok? Seguindo aqui, Power Automate no mercado de trabalho, mesma coisa do Power Apps, tá, gente? O Power Automate ele anda junto com o Power Apps, então eu coloquei basicamente a mesma coisa aqui, né? É uma ferramenta utilizada para empresas cuja demanda é alta para automação de processos que ajuda a otimizar tempo, principalmente, tá? Empresas como Nestlé, Heineken, Vale, entre outras, também usado por freelancer ou startups. Segue o mesmo caminho do Power Apps, ok? Materiais de estudo, tá? Então, chegando mais ou menos aqui no fim, tá? Então, quando a gente está falando agora de material de estudo, tanto para Power Apps quanto Power Automate, tá? Existem várias plataformas de estudo, como Udemy, o próprio YouTube, enfim, várias plataformas de estudo, e em todas a gente consegue achar material para estudo dessas ferramentas em específico que a gente viu hoje, né? Que é o Power Apps e o Power Automate. Coloquei um ponto que os melhores e a maior quantidade de conteúdo está em inglês, tá? A gente tem sim conteúdo em português, mas com certeza que o conteúdo em inglês, né, o conteúdo estrangeiro, ele sempre ganha na parte de quantidade, tá? Então,
um ponto. Coloquei ali também algumas fontes que a gente pode usar, vídeos no YouTube, artigos no site da Microsoft, que vídeo no YouTube, artigo no site da Microsoft é o que eu mais uso, né? Vídeo no YouTube, quando eu quero ver algum tutorial de alguma coisa, alguma função, e artigos no site da Microsoft. Às vezes você tem uma dúvida muito específica que, por exemplo, uma pessoa fez. Não existe um vídeo, mas tem um artigo que a pessoa escreveu de como ela solucionou aquilo. Então é um ponto de estudo. No Udemy, que é uma plataforma bem interessante de estudo, que eu particularmente uso bastante, tem bastante conteúdo também destas ferramentas, tá? Seguindo agora, tá? Para certificações, ok? Quando a gente está falando, então, de Power Apps e Power Automate, existe uma certificação que ela é muito interessante de ser feita, que é a PL 900, tá? Essa é uma certificação de aptidão, é basicamente você mostrar que você tem conhecimento nas ferramentas, tá? Mas existem vários níveis dessa certificação. A PL 900 é a primeira, aí tem a PL 800, a 500, a 100, que no caso, quanto menor o número, maior a sua especialização, maior a sua aptidão pela ferramenta. Então, você tem que sempre fazer um passo a passo, né, para você conseguir chegar na certificação mais avançada ali. Então, essa é uma certificação muito interessante para ser feita, ela é paga, tá? Então, tem que estudar para fazer, não adianta, mas ela abre muitas portas para o mercado. Eu tenho um exemplo de uma colega que ela, foi coisa assim, ela tirou a certificação, postou no LinkedIn, deu coisa de uma semana, apareceram várias oportunidades no LinkedIn para ela, várias. E assim, ela já estava trabalhando comigo na Nestlé e tudo mais, e mesmo assim apareceu, né? Ela, no caso, não aceitou, porque ela trabalha ainda comigo na Nestlé. Mas ela falou, nossa, foi coisa assim, muito rápido, porque, como eu falei, é um campo que faltam pessoas especialistas para isso. No caso, ela tirou certificação, ela já tinha experiência e tudo mais, ela já é uma desenvolvedora sênior, né? Então, lógico que não vou falar para vocês, ó, tira a certificação, semana que vem vocês estão empregados. Também não é assim, tá? Mas, mas vai ajudar muito para conseguir uma oportunidade de emprego nessa, é, nesse campo, tá? Eu consegui a minha oportunidade mesmo sem a certificação. Eu estou correndo atrás agora da certificação porque eu quero me especializar, eu quero cada vez aumentar o meu conhecimento nessas ferramentas porque eu enxergo um futuro nisso para minha carreira pessoal. É um, são ferramentas que eu gosto de utilizar e estou estudando bastante para melhorar e, enfim, conseguir oportunidades ainda melhores relacionado a isso, tá? Temos aqui alguns links úteis também, tá? Para estudo, eu coloquei aqui alguns canais no YouTube que eu particularmente uso para estudo. Então a gente tem esses três Power Apps na prática, Karine Lago e Ronan Vico, que são canais em português, conteúdo português, são brasileiros, né? E tem em inglês, principalmente ali o Reza do Running e o Shen Yang, que esses caras são sensacionais, eles são muito bons, o conteúdo deles é excelente, eles trazem muitos problemas, funções específicas da ferramenta, que é muito interessante a gente assistir e aprender. Temos também alguns links oficiais dos sites oficiais aqui, tanto do Power Apps quanto do Power Automate, para depois vocês explorarem. Quem quiser se cadastrar, pegar uma assinatura, no caso de um mês, né, gratuita, para explorar a ferramenta, ver se vale a pena. Também coloquei aqui um link para certificação, tá? Então, como eu disse, eu vou ver com os meninos aí como que a gente faz para disponibilizar essa apresentação para vocês poderem clicar aí nos links. E no caso, esse aqui é um guia de como tirar a PL 900, tá? Mas existem vários vídeos no YouTube também falando sobre essa certificação
como estudar para ela, como que ela funciona, como é que é a dinâmica quando você faz a prova e tudo mais. Então, fica aí a dica. E no fim, queria então abrir aqui um espaço para vocês, caso hajam dúvidas, tá? Também tem também o meu link do meu LinkedIn ali, quem quiser entrar em contato comigo depois para tirar mais dúvidas sobre essas ferramentas, em como eu utilizo mais no dia a dia, fiquem à vontade, estarei disposto ali para ajudar a tirar dúvidas de quem precisar, tá? E acho que é isso. Não sei se teve alguma dúvida, se o pessoal comentou alguma coisa, mas estou aberto aqui para responder. Ô, Gabriel, tem uma dúvida. Eu Opa, queria que você falasse mais como é a integração entre o home office, a utilização desses aplicativos, né, de casa. Como você consegue integrar tudo isso com o seu trabalho na empresa? perfeito. No caso, a Nestlé, o que que ela faz? Ela tem uma assinatura dela, então todos os usuários com os e-mails da Nestlé, eles têm acesso à ferramenta, né? Então, a partir do momento que eu entro na plataforma usando a minha senha, eu tenho totalmente acesso a tudo por conta dessa assinatura da Nestlé, porque a Nestlé tem uma parceria com a Microsoft, mas também acredito que as outras empresas têm a mesma, as outras grandes empresas também têm a mesma função ali. Como eu disse também, é tudo web, né? Então, todos os aplicativos, tudo que eu faço, eles ficam salvos na nuvem. Então, todo mundo da Nestlé consegue, que eu libero acesso, é lógico, né? Eles podem ter acesso aos aplicativos que eu estou desenvolvendo e tudo mais. Então, não fica nada salvo na minha máquina, é tudo salvo na nuvem, na própria plataforma do Power Apps da Microsoft, mas no caso para a Nestlé em específico. Então, é uma coisa padrão da Nestlé, utiliza-se no mundo inteiro. Eu tenho projetos atualmente, por exemplo, eu tenho projetos com o pessoal da Suíça, tenho projetos com o pessoal da Ucrânia, vou começar um projeto com o pessoal do México. Então, é padrão da Nestlé ter isso, né? Então, acredito que seja isso. E aí, para o meu home office é bem tranquilo, né? Eu tenho aqui a minha máquina da empresa, eu tenho a minha conta, minhas coisas da empresa, onde me liberam acesso a ter é, essas ferramentas aqui comigo para eu utilizar no meu dia a dia. Não sei se respondeu, né? Ah, respondeu sim. Aí uma última dúvida que eu tinha é que Hum, esses aplicativos, assim, precisam estar necessariamente abertos para funcionar ou pode deixar em segundo plano que eles já conseguem fazer essas aplicações? em segundo plano, tranquilo, tá? No caso, o Automate, o Automate, por exemplo, você não precisa estar com ele aberto para ele funcionar, para ele fazer a função dele lá de automatizar o processo. Isso é uma coisa que vai rodar lá pelos computadores da Microsoft. Então, fica salvo lá com eles e eles rodam. E os aplicativos a mesma coisa, né? Eu tenho aqui a minha guia, que eu deixo aberto o aplicativo, a hora que eu mexer nele, beleza, senão ele fica ali na minha guia, no meu guia, na aba, né, no caso. Então é isso. Mas o Automate ele roda sozinho, você não precisa ficar monitorando ele não. E no caso, se dá algum problema, se dá uma falha, por exemplo, você é notificado no e-mail, né? Então, você não precisa ficar monitorando ele, não. Fez o automate, deixou lá ele, e ele vai ficar rodando tranquilo aí todo dia, ou enfim, quando você definiu para ele rodar. Tranquilo. Ah, certinho, obrigado. Aí, pessoal, vou deixar aberto aí, se alguém tiver alguma dúvida, só mandar no chat. Gabriel, Opa, boa noite. Tem uma curiosidade. certo. Com todas essas vantagens aí que traz, né, as ferramentas,
Eu gostaria de saber, assim, vocês estão bem abertos, né? A partir daqui de Rio Pardo, estão bem abertos aí, vamos dizer assim, para o mundo, né? Uhum. E como que é o tamanho da equipe de vocês aqui? Como que vocês conseguem trazer tudo isso, né? Na verdade, são desenvolvimentos em paralelos aí, né? Com parceiros, né? Mas aqui, vocês aqui, pela quantidade de funcionário que tem hoje, mais ou menos, vocês administram quantas pessoas para ter esse desenvolvimento? Então, como é que funciona a dinâmica aqui na empresa, tá? A gente tem uma equipe que ela, no caso, ela vai variar o tamanho dela de acordo com a demanda que a gente tem. Então, como eu disse, eu trabalho, na verdade, para a Nestlé de Ribeirão Preto. Então, existe, sim, uma quantidade de funcionários. Hoje deve estar... Nossa, quando eu entrei, tinha uns 40, estavam chegando nos 50, no caso, para o meu setor em específico, mas lá na empresa, lá no NBS de Ribeirão Preto, assim, tem muitos funcionários. Então, como é que é dividido essas equipes, né? Os desenvolvimentos dos aplicativos, eles podem ser individuais por desenvolvedor, ou, dependendo do projeto e do tamanho dele, acaba envolvendo 2 ou até 3, enfim, a quantidade de desenvolvedores que forem necessários. O nosso setor ele é dividido em focos, vai? Então a gente tem o time que trabalha mais com Power Apps e Power Automate. A gente tem o outro time que mexe mais com Power BI. Então, às vezes, se no mesmo projeto eu tenho um desenvolvimento de um aplicativo em Power Apps e um dashboard em Power BI, provavelmente vão ter 2 desenvolvedores, cada um fazendo a sua frente, ou dependendo do projeto, que já aconteceu de eu pegar projeto que eu faço o aplicativo e depois que o aplicativo está feito, eu trabalho com o Power BI. Então, atualmente a dinâmica, geralmente a gente tem desenvolvimentos individuais por desenvolvedor, né? Mas dá para sim, às vezes, dependendo do projeto, colocar 2 ou até 3 desenvolvedores, 4, enfim, quantos forem necessários no mesmo projeto. Então, creio que é isso. Então, assim, lógico, o time vai crescendo cada vez mais, mas como é bem tranquilo de mexer, então, para a gente conseguir atender a demanda de muitos aplicativos, se cada desenvolvedor trabalhar em um projeto, se eu tenho 10 desenvolvedores, são 10 projetos rodando ao mesmo tempo, né? Então, as empresas pensam nisso. Não, legal. Não, tá bem respondido. Dá para perceber que Show. a ferramenta ela é bem ágil, né? Demanda poucas pessoas para bastante funções, né? Vamos dizer assim, para bastante entrega. Exatamente. Legal, legal. Muito obrigado. Exatamente. Imagina. Essa é a principal vantagem da ferramenta. Temos mais perguntas? Não? Gabriel, acredito que ninguém tem mais nenhuma dúvida. Aí vou aplicar o formulário aqui. E se quiser, tá Perfeito. liberado. Fechou. Então, gente, muito obrigado pela atenção de vocês, obrigado aí pelos meninos de terem disponibilizado aqui esse espaço para compartilhar um pouquinho o meu conhecimento aqui. Adoro explicar, ensinar coisas, né? Já fui professor de inglês, então eu gosto de dar aulas, vai. Mas é bacana apresentar um pouquinho das ferramentas que eu utilizo aqui no meu dia a dia, né? E enfim, então, muito obrigado a todos aí pela atenção, tudo mais. Fico à disposição de quem quiser entrar em contato comigo aí, fica tranquilo. E é isso. Agradeço pela disponibilidade aí, viu, Gabriel? Muito Fechou, obrigado. imagina. Então, é isso, gente. Muito obrigado, boa noite a todos. E até uma próxima. Valeu. Até mais, obrigado.